Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar do Evangelho. É com muita alegria que nós estamos aqui atendendo ao convite dessa casa tão maravilhosa, essa casa que presta um serviço tão importante na seara de Jesus. Eu sou o Carlos e hoje nós vamos dar continuidade às palestras fundamentadas no livro Jesus no Lar, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Neio Lúcio. São lições importantíssimas que nos trazem aprendizados imensuráveis, que possamos no decorrer dos próximos minutos, que possamos abrir nossas mentes, nossos corações, que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, nossos mentores, para que possamos realmente, ao término desse evangelho, termos conseguido dar mais alguns passos significativos, importantes na nossa caminhada evolutiva. O capítulo ao qual vai nos servir de base, tem como título O Argumento Justo. Portanto, aqueles que quiserem fazer posteriormente uma releitura nesse capítulo do livro Jesus no Lar, então o capítulo é O Argumento Justo. Muito bem. E essas nossas reflexões, ela começa na narrativa, né, de Neio Lúcio, de uma noite lá na casa do Simão, onde estava no ar uma tristeza muito grande. Né? A maioria dos semblantes dos discípulos naquela noite estavam muito tristes. Tá? Inclusive, ocorreu um fato lamentável no qual Tadeu e André eles haviam sido atacados, né? Haviam sido vítimas de malfeitores. E isso deixou-os constrangidos. Né? Então, não houve assim uma consequência grave, mas obviamente que toda ocorrência, né? Esse tipo de ocorrência nos causa, obviamente, nos deixa constrangidos, assustados, com aquela sensação de impotência. Né? Mas independente de tudo isso, Jesus, como fazia em todas as reuniões, começou a fazer as suas explanações. Né? Então ele começou a falar acerca do que estava reservado para os bons. Né? Nos bons, para aquelas pessoas que durante a sua encarnação tenham praticado atos de bondade. Porém, os discípulos estavam muito tristes, inclusive chegaram aos prantos. Mas já precisamos de início nos reportar ao Livro dos Espíritos, na questão 625, que nos remete a refletir sobre qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo: Jesus. Jesus é o tipo de perfeição moral a qual que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Deus nos oferece Jesus como modelo perfeito. Né? Muito bem. Então, e esses discípulos, eles tinham, olha o privilégio desses primeiros discípulos, receber os ensinamentos ali do mestre, beber na fonte. Não é isso? Então, realmente é inimaginável essa condição. Né? É inimaginável esse acontecimento, né? Esse privilégio, né? De poder ali, depois de passar por uma situação dessa, ter a oportunidade de consolar com Jesus. Porém, cada um manifestou
né, naquela noite muito triste, cada um teve uma sua forma de manifestar a sua tristeza, a sua angústia, a sua mágoa. Então, Tadeu, por exemplo, né, ele dizia assim que ele aspirava, sinceramente, servir a Boa Nova. Contudo, ele confessou que era portador de um coração, de certa forma, indisciplinado, ingrato, né? E ele dizia assim, que ele ouvia, né, atento às explanações do Evangelho. Porém, quando ele saía para o mundo, ele era mais um espírito renitente no mal. Olha as colocações que ele faz diante de Jesus. E ele ainda diz que ele lamentava muito, né? E ele fez uma inquirição para Jesus: como posso trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Mas aí nós vamos nos reportar ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mais precisamente o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 10 ao 12, onde Jesus diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. Obviamente nós estamos aqui falando das doenças da alma, das doenças do espírito, das nossas imperfeições. Então Jesus é muito claro em várias passagens do Evangelho, quando ele deixa muito claro a sua missão como Salvador, né? Como esse Espírito, esse enviado de Deus aqui na Terra para nos servir de modelo e guia. Olha que coisa interessante. Então, né, nessa colocação de Mateus, o que nos vem de bate-pronto, né, imediatamente já é esse pensamento, esse entendimento de que o Evangelho é para aqueles que ainda não encontraram o Evangelho, para aqueles que estão ainda de alguma forma perdidos aí pelo mundo, sem ainda não identificaram Jesus, ainda não buscaram no Evangelho, não buscaram na Boa Nova a base, não é isso? O roteiro para as suas vidas, para as suas tomadas de decisões. Mas depois vem André, né? E André, ele é também muito choroso, muito triste, muito angustiado. Ele traz as seguintes alegações. Pergunta para Jesus: Jesus, o que será de mim? Né? Ao seu lado, eu sou uma ovelha obediente. Entretanto, quando me vejo distante de ti, basta uma palavra insignificante de incompreensão para que eu me desarme. E ele confessa: reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Aí ele inquire Jesus: será justo prosseguir? Aí, essa colocação de André nos remete a uma passagem muito interessante do livro Sinal Verde. É o capítulo 13, que tem como título Melindres. Ali, André Luiz nos traz algumas recomendações importantes a respeito do melindre, né? Ele começa dizendo assim que nós não devemos permitir que suscetibilidades nos conturbem o coração, que nós devemos dar aos outros a liberdade de pensar, né? E nos ensina que cada pessoa vê os problemas da vida num ângulo diferente, de uma forma diferente, né? E que muitas vezes uma opinião adversa, diferente da nossa, tem ali um ensinamento, tem ali um aprendizado, né? Então ele ainda complementa falando sobre que não devemos reclamar. Nós sabemos, a doutrina nos ensina muito bem o quanto a reclamação, a queixa, né, que energia pesada ela acaba criando ao nosso derredor. Então precisamos ficar muito atentos a essa questão dos melindres, nos aborrecer, nos chatear com os fatos, né?
do nosso cotidiano, nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais. Precisamos realmente estar muito vigilantes quanto a essa questão dos melindres. E André deixa muito claro aí, né, essa sua suscetibilidade, né, em relação às críticas, né, à palavra. E obviamente que todos nós, de alguma forma, tem coisas que, né, tem aquela alfinetadinha, aquela palavra que nos fere. Não é isso? Daí a importância de estarmos vigilantes quanto a isso. E Pedro, né? Pedro, e um dos discípulos, obviamente, né? Todos os discípulos têm uma história, tem toda uma história no seu convívio com Jesus, não é isso? Cada discípulo que nós fomos estudar a sua história separadamente, obviamente que ali tem um ensinamento, ali são espíritos realmente missionários para encarnar ao lado do mestre. Mas Pedro, né? Pedro realmente, né, é a pedra angular. Né? Então, e Pedro, ele diz, né, quando chega a vez dele de manifestar as suas angústias, as suas mágoas, ele diz: por minha vez, observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Olha, gente, Pedro está falando isso. Sou o pior de todos, ele confessa. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca a qual venho abraçando os atuais compromissos. Ele mesmo se surpreende, né, com tudo aquilo que ele vem executando ao lado do mestre. Mas ele confessa que a minha fragilidade é grande, ele diz. E os meus débitos são enormes. Né? Como servir aos princípios do novo reino se me encontro assim, insuficiente e incompleto? Pedro confessa. Olha, gente, nós estamos aí falando de Pedro, São Pedro, né? A qual nós direcionamos, obviamente, as nossas orações quando nós elevamos nossos pensamentos e pedimos para os mentores, né, para as entidades superiores. Obviamente que Pedro está inserido aí nessa pleiade de trabalhadores do alto, ao qual nós dirigimos nossos pedidos, nossas orações. Mas mesmo Pedro, né, ele confessa a sua fragilidade, ele confessa aí o seu reconhecimento dos seus débitos. Aí a gente poderíamos colocar assim, né? Se Pedro, né, uma entidade espiritual elevadíssima, escolhido para encarnar no mesmo período do mestre. Olha o privilégio, olha a missão, olha o papel do Pedro junto a Jesus na disseminação do Evangelho, na exemplificação do Evangelho, porque Jesus nada escreveu, ele vivenciou o amor na sua plenitude. Mas essas colocações de Pedro nos leva a lembrar, né, do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28 ao 30, na qual Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é o Evangelho, é a boa nova. E o seu fardo, que nos são colocados as tribulações, as vicissitudes, às quais somos submetidos no decorrer das nossas vidas, são oportunidades para o nosso crescimento. Cada situação, Deus está no controle absoluto de tudo. Os seus enviados, os seus trabalhadores da Seara Bendita, sabem exatamente aquilo que necessitamos para a nossa evolução moral, espiritual. E no momento certo, os desafios
Eles nos são apresentados. Porém, nem sempre temos a consciência de que ali há oportunidade para, para que vencendo esses desafios, enfrentando esse desafio de uma forma consciente, porque o Espiritismo nos conduz a praticar a fé raciocinada. A nossa fé ela é viva, ela é consciente. É isso que o Evangelho nos ensina. Então Pedro aí nas suas colocações, nas suas confissões ali perante o Mestre, nos conduz a essas reflexões, não é isso? Muito bem. E dando continuidade, nós chegamos a Tiago, né? Então Tiago, que é o filho de Alfeu, né? Ele confessa o seguinte, ele diz assim, né? Que na intimidade da minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Olha que coisa linda. Só nessa primeira frase aí, ele já nos leva a pensar um pouquinho, né? Quanto nós também estamos em conformidade, a nossa vida, nossas atitudes, nossas palavras, nossa conduta está alinhada com o Evangelho. Não é isso? E ele continua dizendo assim, que muitas vezes, depois de reconfortar-me diante das dissertações do Mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo das minhas faltas. Há momento em que pavorosas desilusões me tornam de improviso. Ele questiona: serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de um ré desmistificador? Olha, gente, estamos aí falando de mais um grande discípulo, não é isso? Importantíssimo na história do Evangelho. Então, esse espírito iluminado, Néio Lúcio, né, nos apresenta, né, essas colocações tão importantes para nossas próprias reflexões mais íntimas. Não é isso? Quando ele coloca aí, né? Serei um discípulo sincero, não estarei enganando o próximo. Então, só esse reconhecimento das suas imperfeições são importantíssimos, são exemplos importantíssimos, significativos para todos nós. Porque qual de nós não se encontra numa situação singular, semelhante, né? De também incerteza? Todos nós passamos por esses momentos de insegurança, de incerteza, mas nós somos ainda imperfeitos, né? Somos perfectíveis, né? Nós temos a oportunidade, como eu disse lá no início, a cada minuto, a cada instante, de redefinir a nossa trajetória. Nós temos a oportunidade de arrepender de palavras, atitudes incorretas que não vão de encontro com o Evangelho. Mas Jesus é misericordioso. O seu Evangelho, as lições que ele deixou, nos deixa muito claro o quanto somos perdoados. Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que nos oferece a oportunidade da reencarnação. Então, a cada reencarnação, nós temos a oportunidade de ir nos melhorando, de ir retificando, resgatando possíveis erros cometidos no passado. Porque nós aprendemos na doutrina que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, né? E procurando ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então não há necessidade de ficarmos, né, nos martirizando com alguns insucessos, né, com algumas tentativas que não obtemos, né, o resultado que esperávamos. Isso é normal, nós somos seres humanos, somos ainda imperfeitos. Mas temos a cada dia
a cada amanhecer, né, uma página em branco para ser escrito no nosso livro da vida, como nos ensina, né, nosso querido Chico Xavier. E é interessante que Jesus, como sempre, né, ouviu amorosamente essas colocações, né, essas angústias dos discípulos, né? E ele diz assim, ele fecha praticamente esse capítulo dizendo assim: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro alado. Ao meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Profundo, né? Porque nós vivemos ainda no mundo, a Terra ainda está no estágio de provas e expiações. Correto? Então, o reino de Jesus, obviamente, que ele está em construção. E ele passa por esse estágio, a qual todos que estão encarnados aqui vão enfrentar provações, expiações. Particularmente nesse momento, estamos passando aí um momento muito especial, né? Um momento em que a humanidade, num todo, está passando por essa grande provação que é a Covid, em que cada elemento tem o seu papel em todo esse contexto, seja na figura do enfermeiro, de um médico, de uma pessoa que esteja acometida, de uma pessoa que tem esteja passando, né, por essa doença na família. Todos nós individualmente, cada vez que saímos de casa, temos uma responsabilidade quando nos somos orientados a usar máscara, a usar álcool gel. É uma responsabilidade que nos é colocada individualmente, no sentido de fazer o bem para a humanidade. Então, nesse momento, cada cientista, cada pesquisador, as pessoas, né, dessa área que cuidam do combate ao vírus, cada governante, temos aí a sua responsabilidade. Porque Deus está no controle absoluto de todas as situações, né? E Jesus continua dizendo assim: somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. E não devemos desmerecer a bendita oportunidade de crescer para Ele, de nos direcionar, de caminhar sempre em direção ao alto, praticando o bem incessantemente. Né? Ele ainda continua dizendo assim, né? Que no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Então ele dá o exemplo aí da semente, né? Que nasce ali enterrada na terra, né? E vai passando por todos os processos até se transformar, né, no fruto, e nos traz, né, a bebida reconfortante, o suco, não é isso? A fruta. Então ele dá o exemplo aí das passagens, dos caminhos que nós, inevitavelmente, cada espírito vai enfrentar em cada reencarnação, né? Mas ele deixa um recado importante para os discípulos na época e, obviamente, né, para todos nós, quando ele diz assim: mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação. Não me parece que os anjos devam crescer da glória para os cimos, para substituirmos no campo das lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante,
De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Então, mais uma vez, ele deixa muito claro que ele veio para os doentes, para os sofredores. Nós aprendemos tão bem isso lá nas bem-aventuranças. Não é isso? E é interessante que após toda essa explanação, né, de Jesus, houve ali uma mudança no comportamento, na conduta dos discípulos, né? Então, houve conforme, né, o Lúcio nos coloca, houve uma mudança nítida, né, na face de cada um, que só a oração, né, o pensamento elevado, a mudança de conduta, não é isso? O Evangelho, a força do Evangelho, o vigor do Evangelho nos traz. É isso? Então, nós agradecemos a Jesus por essas palavras, por mais esse aprendizado. Agradecemos a todos os seus discípulos, não é isso? Por terem vivenciado o Evangelho. E cada um, ao seu modo, nos deixou exemplos imensuráveis. Portanto, irmãos, que possamos, no amanhecer de cada dia, escrever lindas histórias no nosso livro da vida. E que ao nosso retorno ao mundo espiritual, possamos retornar renovados, possamos estar com nossa luz brilhando um pouco mais do que quando nós encarnamos lá atrás. Que Jesus abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.